O governo de Cuba informou hoje que decidiu sair do programa Mais Médicos. Numa nota oficial, o Ministério da Saúde de Cuba reclamou de, abre aspas, referências diretas, depreciativas e ameaçadoras do presidente eleito Jair Bolsonaro. Durante a campanha, Bolsonaro disse que exigiria um exame de revalidação de diploma dos médicos formados fora do Brasil. Depois da manifestação do governo cubano, Bolsonaro escreveu em sua conta no Twitter, abre aspas, condicionamos a continuidade do programa Mais Médicos a aplicação de teste de capacidade, salário integral aos profissionais cubanos, hoje maior parte destinados à ditadura e à liberdade para trazerem suas famílias. Infelizmente, Cuba não aceitou e o Ministério da Saúde também já publicou um edital recrutando profissionais para essas vagas que ficarão abertas. Começo com você, Vera Magalhães. Pois é, uma atitude bastante arbitrária e autoritária do governo de Cuba anunciar uma saída assim, sem uma transição dos médicos, sendo que a ditadura cubana se beneficiou desse programa, né? O programa ajudou a financiar o governo de Cuba em larga medida, porque o salário não é pago diretamente aos médicos, é pago via OPAs ao governo de Cuba e repassado só uma parcela aos médicos que tem de pagar ali um tributo pesado ao regime castrista. E agora, diante das propostas do Bolsonaro de mexer no programa e mexer com razão em alguns aspectos, o governo de Cuba toma essa decisão intempestiva que traz sim um prejuízo para a população atendida pelo programa. São entre 8.500 e 11.000 médicos que vão sair do país. As estimativas variam aí de acordo com as fontes da informação. É um programa que já atendeu aí milhões de pessoas, fala assim, na casa de 100 milhões de pessoas, que está disseminado por mais de 3.000 municípios brasileiros, que tem 5 anos, que na sua gênese já foi mal formulado pela Dilma, era um programa com viés ideológicos, claramente, porque prescindia de validação dos diplomas, tratava desigualmente médicos brasileiros e médicos cubanos, foi um beneplácito do governo petista ao governo da Ilha de Cuba, etc, etc, mas que uma vez implementado e instalado no Brasil, efetivamente atende pessoas, atende comunidades carentes na periferia. Esses médicos atendem comunidades indígenas, atendem populações afastadas dos grandes centros, principalmente no Norte e Nordeste, e vai haver um gap, vai haver uma desassistência. Tanto é que o Ministério da Saúde está abrindo um edital emergencial para tentar suprir uma parte das vagas. O fato é que o governo do PT nunca fez aquilo que disse que faria no início, que a vinda dos médicos cubanos seria emergencial e iria ser suprida paulatinamente com a criação de novos cursos de medicina e médicos brasileiros que sairiam desses cursos para suprir as vagas do Mais Médicos. Essa etapa nunca chegou, continuou sendo um programa para beneficiar em larga medida a ditadura cubana e fazer propaganda da ditadura cubana. E agora vai ter essa dissolução de continuidade que, no fim das contas, prejudica aqueles mais carentes, aqueles que eram atendidos pelo programa. Então, um programa mal elaborado na sua gênese, mal conduzido ao longo de 5 anos. Não houve uma transição nem no governo Temer, que renovou ali um convênio para a continuação do programa. E agora essa decisão lamentável de uma ditadura que diz que está se abrindo, mas que ainda age com a mão forte quando o regime muda e não é mais dos seus aliados. Da parte do Jair Bolsonaro, algumas das propostas que ele fez para mudar o programa são, sim, boas, são benéficas. Que os diplomas sejam validados, que os médicos possam trazer suas famílias, porque caso contrário eles são quase exilados, presos fora do seu país, e que o dinheiro seja pago diretamente para os médicos. Ninguém pode se contrapor a essas 3 propostas. Carlos Andreas, a sua opinião? O Jair Bolsonaro está absolutamente correto nisso aí. 2 tópicos são os que pegam, mais do que a questão da revalidação, porque dizem respeito à liberdade individual, aquilo que é inconsistente com a natureza de uma ditadura. Quais são os pontos? O salário integral no bolso do trabalhador, na mão do trabalhador, não
a maior parte destinado ao país de origem, no caso, uma tirania. O outro ponto é o direito óbvio a ter a família consigo, a trazer a família para sua convivência. Isso é o que pegou, porque, insisto, bate, tromba com a natureza ditatorial de Cuba. Essa é a consequência de se negociar, de se fechar contratos com uma ditadura. A responsabilidade é dos governos lulopetistas, especificamente, claro, da Dilma Rousseff, do governo dela. Daí a consequência. Esse troço não tem contrato? Não há um contrato? Inclusive existem contratos individuais com os médicos. Então, muda-se o presidente, ainda nem tomou posse, há um plano de intenções coerente, democrático do presidente eleito, e aí a ditadura resolve, não, acabou, vamos embora. Não, que isso? Eu espero que o Brasil faça valer, porque certamente há contrato, para que haja um período de transição. Mas é mais um exemplo da condução ideológica da política exterior de um país, porque se trata disso também, de um agrado para Cuba. Tem um viés ideológico óbvio nisso aí, muito mais interessante para o lulopetismo do que o atendimento da população. O governo Temer, porque é o governo que está a cargo agora, e o do Jair Bolsonaro, tem de ser duros no cumprimento do contrato e num período de transição. E aí, tchau, dá-se um jeito. Joel Pinheiro, sua vez. Olha, eu sempre fui muito crítico ao programa Mais Médicos, a importação dos médicos de Cuba, né? Lembrando que o Mais Médicos não era só Cuba, mas especificamente a vinda de grande parte dos médicos de Cuba, por uma questão simples. No fundo, Cuba fornece esse serviço de exportar médicos aí para vários países, mas o Brasil pagava caro por isso. Cuba já fez isso muito mais barato com outros países aí, inclusive na África. O Brasil pagava caro, possivelmente por causa do vínculo ideológico, com esse desejo aí do governo petista de ajudar o regime cubano. Agora, é inegável também que essa decisão intempestiva para marcar posição que o governo cubano acabou de tomar, é uma decisão que no fundo prejudica todo mundo. A origem dela está sim no posicionamento do Bolsonaro, que eu também concordo, do ponto de vista ideal é o correto, mas se perseguido de forma inflexível, talvez inviabilizasse a relação. E ao acabar com essa relação, com essa decisão precipitada, também o próprio Bolsonaro considerou precipitada aí do governo cubano, todo mundo sai perdendo. Perde a população brasileira, que tinha quase 10 mil médicos aqui, servindo a população em muitos lugares que os médicos brasileiros muitas vezes não vão, e perdem também os médicos cubanos, porque os médicos em Cuba, e são muitos médicos em Cuba, Cuba formou. Esse é o problema de um sistema que não opera com base no mercado. Cuba fez a escolha política por formar um monte de médico ali. Então o salário do médico lá no país, o quanto o médico é remunerado lá, é muito baixo. O médico que participa dessa exportação que Cuba faz, ele fica só com uma pequena fração do salário dele. Mas essa pequena fração já é mais do que o que ele ganha em Cuba. Portanto, os próprios médicos cubanos querem muitas vezes vir para os países. O próprio regime já trabalha com uma taxa ali, que até uns 5% que provavelmente desertam no meio do caminho. Mas os médicos querem vir, voltam para Cuba trazendo produtos e trazendo uma renda maior. Ou seja, é uma ajuda também para os médicos cubanos que vivem uma situação de muita penúria. Como a gente sabe, a situação em Cuba é muito pobre graças a um regime tirânico e burro que se instalou na ilha há tanto tempo atrás. Então todos saem perdendo agora, a população brasileira e a população cubana também, né? A gente tem que lembrar um ponto, é curioso isso, a importação brasileira de médicos cubanos começou, na verdade, as primeiras experiências dela foram ainda no governo FHC. O José Serra, ministro da Saúde, em 99, trouxe alguns médicos cubanos para o Tocantins, isso se expandiu depois ainda. Em 2002, aí vieram mais de 200 médicos cubanos para cá, para trabalhar no interior do Brasil. Ou seja, é uma coisa que faz sentido também do ponto de vista de uma política pública de saúde, que tem dificuldade com o médico brasileiro, a expectativa de renda e de trabalho natural dele, façam que muitas vezes ele não queira viver no interior, fazendo um trabalho muito básico. O médico cubano, que eu não tenho dúvida nenhuma que deve ter um nível técnico menor do que o médico brasileiro, mas ainda assim muito maior do que a ausência de médicos. O médico cubano está disposto a fazer isso. Os profissionais vinham de Cuba, atendem a população tende a ser grata por eles. É uma relação em que todos saem ganhando, né? É claro, isso ajuda também a sustentação de um regime, isso não pode ser esquecido. Mas a população está ganhando também. Então, é uma situação complexa. Eu entendo que o ideal que o Bolsonaro tinha afirmado de
poder trazer as famílias, dar renda, mais da renda, não sei se integral, mas mais da renda para os médicos, faz todo sentido. Da forma inflexível que parecia está sendo proposta. E agora, com essa reação precipitada, intempestiva, para marcar posição de uma forma tola do regime cubano, todo mundo que era beneficiado, população pobre, deixa de ser. Você veja que quando as coisas são feitas calcadas apenas na ideologia, o nó que se dá é esse nó muito intrincado que a gente está vivendo agora. Por quê? Porque os médicos cubanos têm, sim, algumas aptidões e habilidades para lidar em situações que encontravam aqui no Brasil, por serem bastante especializados em combate a endemias e a outras doenças tropicais, coisas que são características das regiões nas quais eles estavam alocados. Mas o Brasil, à custa de fazer uma propaganda ideológica de um regime tirânico, não preparou a substituição dos médicos cubanos, que era alardeada pela Dilma Rousseff quando da criação do programa, que foi uma bandeira política dela. Eu lembro de um pronunciamento que ela fez em rádio e televisão para defender esse programa, que era uma coisa castrista por si só, pelo tempo que ela ficou falando. Então, não fez a transição e agora vai ter uma coisa abrupta, que esse edital que está sendo anunciado hoje pelo Ministério da Saúde provavelmente não vai atender no volume que esses médicos vão sair, se saírem mesmo até dezembro, se isso virar uma disposição inflexível do governo de Cuba, e provavelmente vai ser aceita também de forma inflexível pelo Bolsonaro, porque ele já manifestou várias vezes, já foi até o Supremo contra o programa. Então, o programa mal estruturado, mal gerido ao longo dos anos e mal gerido no final. Portanto, eu digo dessas complexidades, e o Joel foi também muito feliz em abordá-las, para dizer que não é o caso de se comemorar de uma maneira também ideológica e rasa. Beleza, os médicos cubanos vão sair do país. Porque existe uma população que vai ficar desassistida, e essa população é brasileira, não é cubana. Por desídia do governo petista, por compadrio com um governo cujas práticas são inadmissíveis, que é o cubano, mas que vai ficar desassistida. André, você quer complementar? Tem uma outra dimensão aí que a gente precisa considerar, ou mesmo projetar, que é a possibilidade de haver deserções. É um volume muito grande de cubanos no Brasil. Pediram para ficar. Pois é um volume muito grande de cubanos no país, muitos deles sem família, porque o problema é a família em Cuba. É um motivo que faz, sejamos sinceros, alguém que vive no Brasil, certamente em condições melhores, voltar para Cuba é o fato de sua família estar lá. Mas aqueles que não têm família, no caso, cônjuge e filhos, lá é de se apostar que haverá um movimento considerável de permanência no Brasil, que se constituirá num problema político também. Isso há de se esperar. Exato, já teve 80 que pediram asilo no Brasil, obtiveram, e o Supremo foi contra o pedido do governo cubano para que voltasse. E vamos lembrar aqui o episódio dos boxeadores, né, que vieram, e o Tarso Genro os deportou de volta para Cuba, atendendo a um pedido do regime e numa clara violação aos direitos humanos naquele caso.